Gente, vamos seguir aqui com a nossa programação, então, que a gente tem mais uma mesa, antes de fazer um intervalinho. E vai ser uma mesa muito interessante, acho que, né, saindo desse debate aqui todo de sistema de saúde, enfim, a gente retoma um pouquinho, na verdade, o que foi falado de manhã, né, que a gente está nesse momento tão crucial aí de nova política oncológica, discutindo o que está sendo feito, o que foi pensado na lei, como implementar, como tirar isso tudo do papel e como fazer com que não seja uma lei morta, né, para que, de fato, essa lei aconteça na realidade. A gente trouxe, então, alguns convidados que vão nos ajudar a entender outros países que estão passando por um momento parecido, outros países que ou passaram já, né, por esse plano nacional novo, também uma política nova oncológica, e entender como foi a experiência deles e como a gente pode aprender com tudo isso. Tá bom? Vou começar aqui com um vídeo da apresentação da doutora Dorothy Keefe, que ela é CEO da Cancer Australia, que é a agência de câncer da Austrália, e eles fizeram um plano para 10 anos de enfrentamento do câncer. Ela não pôde estar ao vivo com a gente, até porque a Austrália, né, tem uma dificuldade maior ali em relação ao horário, mas ela muito gentilmente gravou uma aula para a gente, onde ela explicou como foi esse processo de elaborar esse Plano Nacional Novo da Austrália e em que pé eles estão hoje também, em que momento eles estão, como eles estão colocando isso em prática. Então, vou pedir para a gente apresentar o vídeo aqui da professora Dorothy, para conhecer um pouquinho da iniciativa da Austrália. Hello, and thank you for inviting me to talk about Australia's cancer plan at this seminar, where you're talking about how different countries' cancer plans can work together and inform each other. I'd like to start by acknowledging the traditional owners of the land on which I'm making this recording today, the Gadigal people of the Eora Nation, and I pay my respects to their elders, past and present. I'll start by showing you the Australian Cancer Plan, which is a website, not a book. Welcome to the Australian Cancer Plan. The plan is designed for use by governments, policymakers, service planners, clinicians, people affected by cancer, cancer organisations and researchers. If you or a loved one are dealing with a cancer diagnosis or need further information, visit canceraustralia.gov.au. The future of cancer care in Australia is one where we can achieve equity for all Australians across world-class cancer outcomes and experiences. To do that, we'll be focusing on 6 key strategic objectives, with a 10-year ambition statement underpinned by 2- and 5-year goals. This plan for national action will significantly improve access to cancer screening and allow Australians to be more aware of their personal risks. This includes embedding optimal care pathways within the plan to outline best care along the cancer continuum. We hope that every person affected by cancer will see themselves and hear their voice in the Australian Cancer Plan. This plan was developed at the request of the Australian Government, and one of the things we wanted to do with the plan was to consult widely with everyone affected by cancer in Australia and everyone working within the cancer sector in Australia to make sure that we included everything we needed to develop the world's best plan. As you can see on this slide, we started off with a ministerial roundtable and sought public consultation. We held a series of workshops, we reviewed the literature, we analysed what people had told us, and we considered all of that in the plan. What people told us that they wanted in an Australian cancer plan was to find cancer as early as possible, to treat it with the world's best treatment, and to care for people along the cancer journey. And I see that resonating in the important features of your plan. This is a summary of the consultation that we did. We held, in the first public consultation, we had 275 different submissions. In the second one, we had even more, 285, but we felt that there were particular groups in our community that we needed to tailor the engagement for, particularly Aboriginal and Torres Strait Islander people and those living outside of cities. So we actually targeted all of those as well and had 39 national Aboriginal and Torres Strait Islander stakeholder engagement visits all around the country to make sure that we were focusing on those in our community who have the highest need within cancer. At the moment in Australia, we have some of the best cancer outcomes in the world, but this is not uniform across our community.
When we looked at how we would like to introduce our plan, we thought it was very important that we put the patient at the centre of care and the people that the patient felt were their support group. So we put the people at the centre with the optimal care pathways that outline what the best sort of care should be across the whole cancer journey. And we focused on these 10 priority population groups. As you can see, people living in rural and remote areas, for example, extremes of age, people living with a mental illness, and also, as I mentioned before, Aboriginal and Torres Strait Islander people. We ended up with 6 strategic objectives, which I think are exactly the same as the strategic objectives that many countries would have. Maximising cancer prevention and early detection, enhancing consumer experience, world-class health systems for optimal care, built on strong and dynamic foundations, including research and clinical trials, and a workforce to transform the delivery of cancer care. But across all of them sits the strategic objective of achieving equity in cancer outcomes for Aboriginal and Torres Strait Islander people. Australia is a federation of states and territories, and many of these have their own cancer plans. So the idea was to bring these in together and do things nationally that were much better done by everyone together, but not to duplicate or to take over what others were doing. There are also many other health plans, such as the National Preventive Health Strategy, and also individual tumour initiatives that all needed to be respected and integrated, not overrun. As you saw earlier, the plan is a digital plan, not a book. This has been a little bit controversial in certain circles because people do like to hold on to a book, but we would have only been able to print maybe 1,000 copies, whereas this way, nearly every one of the 26 million people in Australia has access to this, either individually or through their healthcare provider. It's a very easy to navigate cancer plan, and I encourage you to visit it at www.australiancancerplan.gov.au. You'll be able to enter it through any particular lens of interest and to see what the strategic objectives are in each of those. We also developed what we call the plan on a page, which has the 10-year goals, the 5-year goals, and the 2-year goals of the plan for each of our objectives, as well as the actions that will get us there. Now, we only have actions for the 2-year and 5-year goals at this point because we know that things change unexpectedly and sometimes very quickly, and we want to be able to have flexibility in the second 5 years of the plan. There are 46 actions here, colour-coded as to which strategic objective they refer to, and 16 of them relate to Aboriginal and Torres Strait Islander people outcomes. The implementation of the Australian Cancer Plan is obviously a very important part. A plan is only as good as its implementation. And this has been determined to be a shared responsibility, requiring leadership and collaboration across the entire cancer control sector with a wide range of partners. It's not just government, it's everybody, and it's not just Commonwealth government, it's all the state and territory governments as well. We are in the process of inviting the sector to consider the opportunities to lead, fund, and partner with us in implementing the plan. And it's absolutely fantastic that the entire cancer sector wants to engage with us in this implementation. Cancer Australia itself, which I probably should have mentioned is the National Cancer Agency in Australia, has been tasked with the monitoring and evaluation of the plan and actually overseeing the implementation completely. And we have some early implementation initiatives which we're undertaking that lay the frameworks that will enable us to deliver on this plan. So first of all, we are setting up an Australian Comprehensive Cancer Network framework. And this is to make sure that every person, wherever they are in Australia, is linked to the best care. It's not a network of comprehensive cancer centres, although they do belong to it. It is a network for everyone. It's all about seamless care delivered across the whole enormous country. We are also developing an optimal care pathways framework in order to make sure that the optimal care pathways, which, as I mentioned, deliver what we should be providing for everyone with cancer in each different tumour,
they need a home and they need to be at the centre of the plan. And so we're making sure there's a framework for how they're going to be updated and where they're going to sit. And one of the tasks of the members of the Australian Comprehensive Cancer Network is to implement the optimal care pathways. There's also going to be a national cancer data framework. I noticed that data is also one of your top priorities. We have very good data in Australia. It's all siloed and we're not very good at reporting it. So this framework will enable us to actually see in a much more real-time manner what is happening in cancer across Australia. And again, that goes across the whole network and uses the optimal care pathways to collect that data. Genomics is the big new thing in cancer and is going to change the way we manage cancer forever. We have to have a national framework for genomics in cancer control in order to meet that need. And again, in our situation, it's really important that we consider Aboriginal and Torres Strait Islander people in this data framework, and data sovereignty is a very big issue for us. The improving outcomes in First Nations people is obviously one of our high priorities, and we're doing that in partnership with the mainstream health system and with the Aboriginal and Torres Strait Islander controlled health system. And then there is a nursing and navigation program. The Australian Cancer Plan defines a multimodality, multidisciplinary navigation program that sits across the entire network. Once again, it's all about providing the best care for everyone right across the country. In order to further this implementation plan, we are once again engaging with our stakeholders. The marvellous thing about the comprehensive engagement strategy has been that everyone feels that they own the plan and that everyone feels they own the actions of the plan and want to see them completed. So since we have started the implementation back in November, we have received multiple inquiries through our website. We've had over 240 people attend an implementation webinar. We've held, I think it must be closer to 80 stakeholder meetings now, and everyone that we have met with has wanted to partner with us in the implementation. And those partnerships range from tiny one-issue advocacy groups all the way up to enormous multi-million-dollar shared programs to develop PROMs and PREMs, for example. We have a partnership with Movember, the charity, to do that, and also with the Cancer Council of Australia and the Australian Institute of Health and Welfare in the data framework area. So we are partnering with the jurisdictions, the non-government organisations, the peak bodies and consumer organisations, and we're going to have our work cut out over the next 10 years to do this. But I think that it will be very interesting for us to share with you what we're doing and learn from you what you're doing, because, as I said at the beginning, your aims are the same as ours to ensure the best cancer outcomes for your population. Thank you. Alô, pronto. Acho que muito interessante, né, a iniciativa da Austrália, e acho que grita muito o quanto eles usaram participação social, né, para criar esse processo, e o quanto eles têm usado, inclusive, né, ela apresentou ali vários mecanismos que ela ainda tem, que eles ainda estão procurando utilizar para manter isso um plano vivo e, de fato, sair do papel, né? Então, acho que a experiência ali muito interessante. Vou compor aqui a nossa mesa, a gente tem mais participantes também para estar com a gente. Vou chamar aqui o Dr. Sun Kim, que é chefe do Departamento de Manejo Integral do Câncer e Outros Tumores do Chile. Veio diretamente do Chile, inclusive, para estar com a gente. Por favor, senta aqui com a gente. A gente tem também online, conectado, certo? O Dr. Felipe Reutberg, que é oncologista e coordenador da gestão de pesquisa, inovação e ATS da Rede Abser. Acho que ele já está conectado com a gente. Pode colocar ele na tela. Só um minutinho. Olá, doutor Felipe, tudo bom? Você me ouve? Boa noite, te ouço muito bem. Boa noite a todos da audiência. Obrigado aí pelo convite. Perfeito, a gente agradece você estar com a gente. Estou entendendo, você está em Moçambique, né? Está em outro fuso horário também, um pouquinho longe aqui.
Vou, inclusive, né, entendendo que você tem horário aí, com outros compromissos também para atender, te passar a palavra, ouvir um pouquinho de você em relação a esse contexto mundial. Né? A gente sabe que tem vários países que estão passando por discussões como essa que a gente está aqui no Brasil, de uma política oncológica, o que a gente precisa mudar no cenário do cuidado da oncologia ali, porque cada vez mais o câncer avança, é uma doença que chega mais perto de todo mundo, cada vez mais o número da doença cresce, a gente tem essa expectativa de que o câncer vá se tornar a doença que mais mata no mundo, né? Então, te ouvir também a respeito desse cenário global, de como outros países também estão enxergando isso e como a gente pode trazer esses aprendizados para o Brasil, né? Por favor, fica à vontade. Bom, mais uma vez, obrigado pelo convite tão gentil. Você me ouve bem? Sim, te ouço sim. Perfeito. Então, vamos lá. Para quem não sabe, como foi falado, eu estou em Moçambique. Eu fui convidado pela Agência Atômica Internacional e pela OMS para a gente discutir com o ministro, depois de amanhã, a implementação do atual controle de câncer deles, que foi feito de 2019 até 2029. Então, Moçambique está alguns passos à frente do Brasil no que diz respeito a planejamento, né? Não do ponto de vista de estrutura física, mas certamente do ponto de vista de governança. E hoje é o primeiro país do mundo a ter um plano de investimento que nós fizemos na época que eu estava no OMS, que deve ser lançado em breve. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre encurtar as distâncias, expandir as fronteiras por meio do que a gente sabe que está sendo feito no mundo hoje, e o que o Brasil pode olhar com outros olhos para pensar o que a gente pode aprender, não só circunscrever a nossa realidade local. Aqui um pouquinho do que eu vou falar a respeito de propósito, carreira, segurança, planos e pessoas. Tem a ver com uma jornada, de certa forma. Isso aqui é como a história começou, dentro dos estudos de análise de custo-efetividade, dentro das análises de benefício de magnitude de intervenções, mas isso começou a ficar pouco para uma discussão mais ampla, do ponto de vista de sistema. A gente discute muito acesso a medicamento ou radioterapia, mas a gente dificilmente discute acesso a um cuidado integrado, acesso a um plano de cuidados que tenha um plano de investimento acoplado e qual o desfecho que a gente quer do ponto de vista de saúde e do ponto de vista de ganho econômico, inclusive para a sociedade, que é algo uma dimensão muito maior do que uma análise de uma conta de custo-efetividade para uma intervenção. Eu acho que esse é um ponto de destaque de onde que o mundo hoje está discutindo e como que a gente está discutindo governança dentro dos planos nacionais de controle de câncer para além. Só para frisar, isso aqui começa dentro dessa plataforma, que é a plataforma da One Health. Para quem não sabe, é a plataforma que integra toda a dimensão do cuidado em saúde, desde os fatores determinantes, e que, portanto, faz todo sentido quando a gente olha o desfecho, a gente não ficar só discutindo mortalidade, sobrevida, progressão e qualidade de vida, que são desfechos extremamente importantes, mas quais são os desfechos que a sua sociedade espera? Qual o retorno para o indivíduo, qual para a sociedade do ponto de vista econômico, do ponto de vista de ganho social, do ponto de vista de ganhos em saúde? Então, a gente está falando de uma discussão mais ampla que hoje está no mundo e que a gente ainda espera se apropriar dela em algum momento no Brasil. E que no momento que eu fui parar em Genebra, isso começou a fazer parte dessa linguagem aqui, só para colocar um pouquinho as fotos da Assembleia Mundial do Câncer e onde que a gente começou a ter contato mais com isso aqui. O ponto de partida começa assim com os planos nacionais de controle do câncer. E ele tem algumas orientações interessantes que foram sendo trazidas que a gente precisa trazer à pauta quando a gente fala sobre isso. Um deles é reduzir iniquidades por meio de reconhecimento dos elementos sociodeterminantes de saúde. Refortalecer estratégias para resposta quando você tiver uma injúria aguda do sistema de saúde, como aconteceu conosco durante o Covid, e que ainda permanece em muitas das intervenções no Brasil. Não foi retomado ainda. Parece que a realidade voltou, mas a maioria dos sistemas de saúde no mundo ainda encontra com disrupções das suas atividades. Eu tenho certeza que se a gente for analisar com critério, a gente ainda vai encontrar alguma no Brasil com todo o esforço de melhora. Para que, dependendo de onde você vive, gênero ou raça, não só no mundo, mas nas diversas regiões do Brasil, não determina se você tenha mais doença ou acesso aos cuidados em saúde, não acesso a drogas, acesso a cuidados em saúde é o meu ponto. Esses planos de controle de câncer, eu fiz parte do desenho de alguns países, né? Então, aqui foram mais de 16 países, na verdade, o último deles foi a Ucrânia, e agora a implementação aqui no Moçambique, do ponto de vista de que a gente olha a melhor evidência e melhores práticas para entender como é que elas se alinham a alvos, indicadores e prioridades. Um plano que não tem prioridade, dificilmente ele é executado, assim como uma obra na casa da gente, que é algo enorme de valor. Se a gente não passa a planejar de forma faseada, né, isso, de forma a priorizar, a gente não conclui, porque cada um vai ser a sua demanda. O esposo, a esposa, o filho, a filha, a mãe,
Cada um vão ter a sua visão diferente de cada cômodo da casa, o que que mais importa, e a hora que a gente começa a pôr no papel essa conta, ela não fecha no salário da gente, não é tão distinto assim. Então, o planejamento, que todo mundo fala é importante, mas onde que ele se pauta? Ele se pauta em melhores práticas, e ele se pauta também na apropriação dos recursos que a gente tem, que a gente chama de resource appropriate, ou seja, os seus pacotes de benefício, e não droga ou radioterapia isolada, ou seja, o contínuo do cuidado, tem que ser colocado dentro de um pacote de benefícios alinhado à sua capacidade e aos seus recursos. Senão, eu induzo a inequidade. Como assim? Eu vou incorporar imunoterapia para um tumor específico e esqueço que eu ainda não tenho cuidados em cirurgia básicos para alguns pacientes ou condições de fazer diagnósticos importantes e básicos em outras regiões. Então, eu vou ter as regiões que estão mais envolvidas tendo acesso àquele tratamento e a outra que não tem nem capacidade de fazer uma imunohistoquímica, sequer um PDL1, não tendo aquele paciente acesso. E a Luciana Holtz publicou um estudo há um tempo atrás falando do meu SUS é diferente do seu SUS. Se a gente não reconhecer isso como ponto de partida antes de discutir incorporação de tecnologia, seguramente nós vamos estar assumindo inequidades dentro desse processo, isso é importante a gente reconhecer. Bom, a gente sabe que o gradiente socioeconômico, sim, depende se você vive mais e melhor, e aqui um gráfico que mostra exatamente as regiões do globo conforme o índice de desenvolvimento humano e as taxas de mortalidade, aqui especificamente para câncer de colo uterino, que ainda é uma chaga no Brasil. E aqui um pouquinho desse desenho, como é que ele foi desenhado? Como foi falado agora há pouco, na Austrália, participação social. Isso aqui é uma foto nas Maldivas, onde eu fui para fazer análise do sistema de saúde para a gente desenhar o Plano Nacional de Controle de Câncer, ou seja, o Plano Nacional de Controle de Câncer deles passou por uma missão, que eu estive presente, a primeira foto vocês veem aqui com o ministro, a segunda é com a sociedade civil, que vocês veem aqui à direita, e ali embaixo, visitando as unidades do sistema de saúde, com quem é do país. Ou seja, se eu faço um programa nacional de controle de câncer, ele tem que estar pautado nas diversas lideranças, igualmente na capacidade daquele país. E isso precisa ser avaliado com muito carinho para que, novamente, a gente não ocorra inequidades. Isso aqui é só uma foto do lançamento das projeções das análises econômicas associado ao planejamento de ganho e impacto em saúde que foi feito igualmente no Quênia, ou seja, o mundo já está discutindo isso há um bom tempo, mas ele está discutindo de uma forma um pouquinho diferente. Ele já está fazendo as suas projeções de forma integrada, dentro de ser cobertura universal da saúde, do ponto de vista de integralidade do cuidado. Então, não é acesso a uma medicação ou a específico a instrumento ou tecnologia, obviamente isso importa. Eu sou oncologista e, obviamente, eu gostaria que os pacientes tivessem acesso a todas as novas tecnologias, mas isso precisa ser organizado e essa planificação ela não pode acontecer de forma isolada. Aqui, avançando um pouquinho mais com relação a essa pauta, eu trago para vocês a dimensão, por exemplo, de como se inseriria em alguns países, quando a gente fala de melhores práticas, a revisão do que seria uma lista essencial de medicamentos, e como ela se acessa hoje à acoplagem, não é isso? Ao que a gente tem disponível do ponto de vista de medicamentos. Isso aqui é um survey, né? É uma análise que foi feita pela ESMO, se vocês verem no ponto inferior esquerdo, onde tem esses pontinhos vermelhos e azuis, e agora vai ser a segunda versão deles, na verdade a gente faz parte dessa autoria, em que a gente olha não só se está disponível a medicação, mas se as pessoas estão pagando do bolso. Então, a acessibilidade, ela tem que incorporar dimensões como custo, como disponibilidade, que a gente geralmente não incorpora nessa discussão. Isso é extremamente importante para que a gente rediscuta o nosso pacto do que é o mínimo que a gente quer propor dentro de uma lista de medicamentos essenciais. Então, mais uma vez, como é que a gente coloca esse compasso e abre ele e evita com que eu tenha incorporação numa medicação muito mais, obviamente, né, acurada, mas que o desfecho dessa medicação seja acoplada a melhores práticas e um maior impacto, e dentro de uma cesta de benefícios. E é por isso que a OMS hoje já usa essa escala da ESMO, que é a escala de magnitude de benefício. Igualmente, a gente precisa revisar como é que é o nosso perfil de inequidade para que a gente não deixe ninguém para trás. Isso aqui foi a oportunidade que eu tive de estar em alguns países que estavam em conflito ou que sofreram disrupções agudas do sistema de saúde. Nesse momento, estou em Moçambique, onde anos atrás teve aí um alagamento, teve um tufão, recentemente na Ucrânia, e isso precisou ser repactuado. E por que estou mostrando essas fotos falando sobre repactuação? Porque isso é um diálogo com a sociedade. Quando eu fui para esses países, a gente precisou discutir o pacote de benefícios, ele foi discutido dentro do contexto que aqueles países estavam naquele momento. E talvez aquele sentimento de união que hoje a gente exibe no Brasil por conta da tragédia climática que acontece no sul do país, ele aconteça igualmente num cenário em que você tem a destruição, mas que é um momento oportuno para a gente olhar para a sociedade
e se reunir para pensar o que todos nós queremos, e não só o meu desejo, né, dentro da minha área de expertise ou o meu interesse pessoal. Aqui, durante esse período na Ucrânia, a gente discutiu muito por conta dos refugiados a integralidade do acesso. Por isso que eu pus aqui esse bisturi, o aparelho de radioterapia e a quimioterapia associado, não é isso? Obviamente está faltando aqui ó, a bolinha do cuidados paliativos, dentro de uma forma que a gente integre os serviços e não que a gente analise de forma isolada. E por que isso é importante? Porque se eu vou discutir, por exemplo, um pacote de cesta de benefícios para medicamentos, eu tenho que saber qual o perfil de paciente que vai usar aquele medicamento, porque naquele momento lá na Ucrânia, por exemplo, não tinha acesso à cirurgia. Então, faria sentido eu estar fazendo a adjuvância, o volume de adjuvância meu ia mudar, dentro daquele cenário em que os recursos ficaram mais reduzidos, a gente precisava rediscutir o impacto das tecnologias que a gente queria incorporar enquanto medicamentos e, sim, discutir mais uma vez o pacote de benefícios. E como vocês podem ver aqui, do número de volume de medicações que foram solicitadas para a gente discutir, 77% delas eram consideradas essenciais, porque elas tinham relevância pública, tinham uma alta magnitude de benefício segundo a escala da ESMO, tinham toxicidade e efeitos colaterais manejáveis para aquela população e outras disponibilidades adaptativas, como rota de administração via oral, que naquele momento estava muito difícil chegar à medicação venosa. Você vê a segunda camada dos medicamentos, eles tinham algum grau de benefício, mas o manejo de toxicidade não era do mais adequado ou era mais difícil de manejar. O diagnóstico não era possível naquele momento, era um diagnóstico muito acurado. Então, existem oportunidades para a gente discutir estratificação da cesta de benefício. Isso não foi feito só na Ucrânia, mas foi feito em outros países que se oportunizaram disso. E, como exemplo, o Cazaquistão, onde a gente pôde reduzir o gasto com medicamentos em 50% e aumentar a oferta de novos medicamentos por redução do gasto, revisão da cadeia de valor, e aumentar o número de novos medicamentos, incluindo terapias-alvo, um número de 8 novas somente com a revisão e essa repactuação. Portanto, se a gente vai discutir um plano nacional de controle de câncer, a gente precisa entender os diferentes Brasis que a gente tem e repactuar isso de uma forma muito bem construída, para que a gente não aumente por meio de uma ou duas medicações novas em incorporações e esqueça das que já foram incorporadas e que não foram ainda adotadas dentro do sistema de saúde. Aqui um pouquinho só do momento que a gente estava, vocês verem que mesmo dentro de um momento de crise, e que a gente ainda vive hoje uma crise do ponto de vista político, uma tragédia climática, acabamos de sair do Covid, ou seja, o mundo está num momento de turbulência, a gente precisa aprender com esse sorriso, essa vontade de união, que a gente sim pode fazer melhor, mas novamente, pactuando esse controle, esse Plano Nacional de Controle de Câncer entre todos. Aqui um pouco de entendimento sobre como é que os planos nacionais de controle de câncer hoje se projetam. Tem um grupo chamado ICCP, a International Cancer Control Partnership, ou seja, uma parceria de planos nacionais de controle de câncer, que faz parte do grupo técnico. Nós revisamos os planos de controle de câncer da maioria dos países, e o que a gente pode dizer é que existem falhas em adotar melhores práticas, onde mais de 80% o rastreio estava inapropriado para aquela capacidade do país, mais de 90% dos pacientes eram incoerentes com a lista de medicamentos essenciais, menos de 40% dos planos eram coerentes com melhores práticas. Do ponto de vista de financiamento, só 9% tinham consideração de como fazer um plano de financiamento. Não é só custo, é como eu financio aquilo, né? Então, se a gente vai fazer um plano de financiamento para um carro ou uma casa, a gente não sai e só faz a conta de quanto é que eu preciso ganhar. Você faz toda uma análise do que você quer para a sua vida nos próximos 5, 10 anos e que você vai se endividar de alguma forma para que você obtenha o que você quer e você não comprometa os serviços essenciais. Não é diferente aqui. Plano de investimento não é plano de custeio, é projeção. Você projeta o que você vai determinar em termos de força de trabalho, recursos humanos, no caso, infraestrutura, consumíveis, ah, e outras dimensões que a gente incorpora aqui. Do ponto de vista, por que isso é importante? Porque, do contrário, os pacientes vão começar a pagar do seu próprio bolso o tratamento, e a gente sabe que hoje mais de 60% deles incorrem em toxicidade financeira, e a gente sabe que os recursos humanos são insuficientes, então a gente tem que tomar muito cuidado. Onde que a gente quer investir? Com tanta dimensão, a gente precisa ser um pouco rigoroso e criterioso para analisar esse plano como um todo. Então, o que foi feito é uma discussão relacionada a intervenções guiadas por dados, para priorizar o serviço com qualidade, redesenhando os planos nacionais de controle de câncer, como eu falei, que a gente fez parte desse programa, e os serviços por meio de uma ferramenta para análise da capacidade. Neste momento, a rede Ebsfera, que é onde eu trabalho, temos 41 hospitais universitários federais, está revendo toda a sua capacidade, do ponto de vista quantitativo e qualitativo, para oferecer os cuidados em saúde em câncer. Então, isso precisa ser feito de forma detalhada. Caso de investimento, como eu falei, para mobilizar fundo e discutir proteção financeira aos mais necessitados, e também fazer as projeções necessárias.
Além disso, o modo de disrupção por meio do OMS. A gente sabe que os principais drivers para hoje a gente ampliar a capacidade do sistema de saúde do ponto de vista de desfecho em saúde são o aumento da cobertura e é o principal deles. Eu, sem incorporar nenhuma nova medicação, a minha pergunta é: qual é a nossa cobertura hoje do ponto de vista de câncer de mama? 70% das mulheres que deveriam receber cuidado recebem? 80, 90, 30? Esse número muitas vezes é desconhecido. Igualmente, eu diria para as outras doenças, porque isso é respectivo a cada tipo de doença. Então, como é que eu quero discutir a incorporação de uma droga se eu não sei se, porque a gente tem presente, a gente já consegue ampliar a cobertura para próximo de 90% ou 100%? Esse é um ponto de partida que eu trago a atenção de todos. Esse é o maior impactante. Antes de eu começar a ampliar a complexidade, eu preciso igualmente discutir qual é a minha atual cobertura. Ela tem qualidade e ela está integrada ou não? Senão eu vou colocar uma bomba de infusão numa Ferrari, num Fusca, né? E aí a gente tem uma dificuldade muito grande. Ou a gente não pode deixar as pessoas para trás. Isso é um ponto passivo dessa discussão. Então, avaliando a capacidade do sistema de saúde, isso aqui foi uma ferramenta que a gente desenvolveu no OMS, inclusive agora, para essa análise no Brasil, a gente otimizou isso, nessas ferramentas, porque elas precisam ser, sim, adaptadas aos países e tem como fazer essa adaptação do ponto de vista de capacidade, a capacidade de formular resposta, força de trabalho, todas aquelas dimensões que a gente já comentou. Isso aqui é um modelo que foi feito na Ucrânia, então a ideia é compartilhar um pouquinho de práticas que foram feitas lá fora, esse foi o convite que me foi feito, do ponto de vista de entendimento de onde estão os serviços de saúde do ponto de vista diagnóstico, do ponto de vista de radioterapia, do ponto de vista de quimioterapia. Isso aqui é o mapa da Ucrânia. A gente estava discutindo centralização ou descentralização de serviços. Veja, radioterapia não é fácil você colocar, demora muito, é super custoso você construir um bunker de radioterapia e colocar uma máquina. Então, onde que eu deveria colocar ou centralizar o serviço de radioterapia? E se o ideal é centralizar ou descentralizar? Essa resposta ela parece óbvia. O ponto é que quando a gente faz as projeções do ponto de vista computacional, elas se mostram muitas vezes equivocadas, ou seja, a gente precisa ir além no planejamento. A gente precisa discutir hoje, que nós estamos em 2024, estratégias de entendimento de quantos são esses serviços, onde eles são localizados, qual a capacidade segundo a rede regional de diagnóstico e cuidado de saúde e pactuar a sua referência. Essa complexidade ela não cabe somente na impressão geral de um expert. Em geral, ela precisa sim associar diversos conhecimentos para que a gente consiga entender e não aumentar mais uma vez a inequidade. Isso que eu mostro para vocês é um modelo matemático que foi publicado na Lancet e na British Medical Journal pelo Dr. Ajay. A gente teve a oportunidade de trabalhar junto e fazer sim um repaginamento para que a gente exerça os investimentos de forma mais adequada, com maior impacto para o paciente. Voltando um pouquinho a respeito dos planos nacionais de controle de câncer, isso aqui sobre o que eu pude fazer na época da Ucrânia, foi o último que eu fiz do ponto de vista de desenho. Aqui os domínios em que a gente analisa. Então, hoje, se a gente for rever o Plano Nacional de Controle de Câncer no Brasil do ponto de vista de prevenção, governança, detecção precoce, cuidados paliativos, força de trabalho, pesquisa, que é extremamente importante, sistema de saúde, como é que a gente alinha isso entre as estratégias de doenças não comunicáveis, planos nacionais de controle de câncer, que são compromissos que foi exercido pela sociedade, e desenvolve uma estratégia de implementação. Isso é um ponto de interesse. Hoje a gente tem uma pessoa extremamente competente no Ministério da Saúde, a doutora Adriana Massuda, e eu entendo que sim, a gente vai trazer uma outra dimensão e cada vez melhor desse processo de incorporação, e obviamente a participação da sociedade civil vai ser extremamente importante, desde que seja uma discussão qualificada e que a gente possa fazer essa discussão de forma apropriada, baseada em desfechos, como foram falados. Mas quais desfechos? É só sobrevida global e mortalidade? Se eu for olhar para a sobrevida global e mortalidade, a gente vai estar olhando para o retrovisor. Hoje, uma ação de intervenção de prevenção de controle de câncer, ela vai ter o máximo impacto entre 30 e 40 anos, se começar agora, por exemplo, um rastreamento de câncer de mama. Então, hoje a OMS define desfechos substitutivos ou indicadores substitutivos para a mortalidade. Aqui eu trago como exemplo para vocês o que a gente tem na Iniciativa Global de Câncer de Mama. Então, se hoje eu estiver detectando mais de 60% das mulheres com estádio 1 e 2, tempo para início do tratamento, desde que ela tenha um sintoma até o começo do tratamento, menor que 60 dias, e uma taxa de cobertura para pacientes que não abandonem o seu tratamento mais de 90%, a gente vai conseguir inflexionar a curva de mortalidade. E aí sim a gente vai ter condições, se eu estiver fazendo detecção precoce por meio de exame clínico adequado, de incorporar o rastreio e ele realmente ser efetivo. Porque se o rastreio, a mamografia, né, hoje, que é o método mais usado, tiver hoje em cima de um sistema que é disfuncional e que eu não tenho esses indicadores aqui adequados,
A pergunta é, ele vai ter o impacto que a gente espera? Certamente o investimento vai ser alto. A pergunta é, o impacto vai ser o que a gente espera ou a gente precisa de um sistema funcional para que a partir de conseguir fazer detecção precoce, o rastreamento tenha sim o impacto que a gente espera populacional? E aqui vocês veem o impacto adicional de eu fazer mamografia sobre o fazer a detecção precoce por meio de exame de mama, o exame, né, promovido pelo profissional de saúde. É um fator adicional que foi projetado para o Quênia, isso aqui usando aquele modelo matemático que a gente desenvolveu. É da ordem de 6% absoluto. Ele é sim incremental, ele é muito impactante, mas esse 63% é o que vai fazer a grande diferença, e é a gente assegurar que a gente tem detecção precoce. Então, gente, antes da gente fazer essa discussão, a pergunta é, o elementar que a gente quer que esse plano de controle de câncer se exerça, ele está acontecendo? Então, a gente precisa olhar para o elementar para que a gente consiga discutir as incorporações adicionais. Aqui, diversas publicações que a gente fez uma análise aqui, basicamente para a Ucrânia e mais para outros países também, que a gente incorpora os produtos técnicos que vão guiar do ponto de vista de indicadores de performance no sistema de saúde. Pergunta, por exemplo, a gente sabe quantas mulheres que deveriam ter a mama palpada, a população-alvo, hoje tem a sua mama palpada, no sistema primário de saúde? Isso seria um indicador potente, e a gente não está fazendo ainda essa discussão, pelo menos aqui dentro dos fóruns que a gente tem se apropriado. Então, quais indicadores eu vou usar no sistema primário de saúde? Quais indicadores eu vou usar do ponto de vista da instituição que está cuidando do paciente, para que aquele outro indicador lá na ponta e a meta seja alcançada? Então, a gente precisa olhar com muito carinho o que a gente está propondo dentro dos nossos planos nacionais de controle de câncer, e tudo isso que eu estou falando é baseado em evidência, não é baseado na minha impressão. As disrupções, como eu falei, elas ainda permanecem. Então, do ponto de vista de vacinação, a cobertura caiu mais de 20%. A cadeia de produção de vacina ainda tem disrupção. E muitas das pessoas que deveriam estar se vacinando não estão se vacinando. A gente tem visto a emergência de doenças importantes. Então, será que hoje a gente não precisa retomar uma pauta de interesse quando a gente fala de vacinação para HPV, que é muito mais ampla, que é a questão de combate à desinformação com relação a vacinas, o restabelecimento dos programas, não é isso? Redução de retomada de investimento público para vacina, e isso tudo, de certa forma, tem acontecido, mas isso é pauta que a sociedade civil também tem que participar. Aqui, agora, como estou falando, eu estou em Moçambique, então é só para exemplificar, teve um alinhamento dessas temáticas que eu falei, dentro da estratégia do Plano Nacional de Controle de Câncer, com um plano estratégico multissetorial, cadeia de valor de medicamentos, para a gente discutir implementação. Então, o Plano Nacional de Controle de Câncer ele é muito mais amplo do que essa primeira etapa que vocês veem aqui, que é a revisão. Ela passa por um diálogo político, um diálogo interagindo com a sociedade, mas ela tem que ver os dados, as discussões de priorização, análise de custo, impacto em saúde, impacto econômico, para refinar o que a gente quer entregar e quanto. E eu vejo as pessoas perguntando, mas você então não quer tal ou qual intervenção? Eu falo, não é sim ou não, a discussão é quando. Isso é um ponto de interesse. Se a gente quiser fazer tudo ao mesmo tempo e gastar de forma desorganizada, nós não vamos ter os desfechos que a gente espera e deseja e merece. Aqui, do ponto de vista do modelo, as projeções, como eu comentei, só para exemplificar um pouquinho, as variáveis que eram levadas em consideração por meio de um modelo de múltiplo custeio, e que só o diálogo político e o entendimento, né, de achar que precisava de dois aparelhos, por exemplo, de mamografia por unidade de saúde, sobrepunha a capacidade do país em poder fazer diagnóstico por meio de biópsia e a necessidade da população distrita naquela região. Ou seja, o diálogo sim tem que ser baseado em dados, em modelos matemáticos um pouco mais complexos, para que a gente faça uma alocação de recursos mais eficiente e que aquele gasto desnecessário seja alocado para onde precisa. Esse é um ponto de atenção. Projeção de forças de trabalho são igualmente importantes, elas precisam estar nessa discussão. Quanto nós precisamos formar e onde esses profissionais têm que estar. Então, discutir não só a adoção de novos profissionais, mas competências que esses profissionais têm que ter, ou seja, na base curricular, onde eles têm que estar sitiados e como é que a gente faz para estimular para que profissionais possam ir para áreas mais remotas ou estratégias mais eficientes de prover cuidado hoje com teleconsulta ou todas as outras estratégias com telemedicina. Isso aqui é um pouquinho das projeções de financiamento que levam à discussão de como é que a gente pensa em explorar aí a questão das projeções conforme o tipo de intervenção que se propõe. E, essencialmente, isso aqui é uma foto desfocada da discussão com Moçambique, com relação ao financiamento do Plano Nacional de Controle do Câncer e o desenho do seu plano de ação. Se vocês podem ver, não tem só a alta liderança numa sala. Isso aqui foi uma discussão que a gente teve, e estava inclusa a alta liderança, mas tinha um grupo de trabalho técnico, ou seja, estavam tendo um processo de alinhamento transversal, não só horizontal, mas também igualmente vertical, de
de compartilhamento de liderança, para engajamento e validação das propostas. Então, a carga de doença, os programas, pacotes, custos, também era discutido com quem estava na ponta, com quem estava provendo o serviço, para que a gente discutisse muito do que o país tivesse a decisão por meio da sociedade organizada e por meio dos técnicos para orientar esse processo. Aqui, para concluir, as entregas dos planos, como é que esse processo aconteceu, um processo amplo, extenso, mas extremamente relevante e extremamente recompensante. Aqui, para concluir, isso aqui é a apresentação durante a Assembleia Mundial da Saúde, e como vocês podem ver, quem estava de terno preto não era quem estava falando, não eram os colegas da OMS, era essa colega que eu presto a minha homenagem, que é a Celsa Tina Lorenzoni, que é quem conduziu todo o processo de discussão com o time técnico, com a liderança, com os ministros, e foi pivô desse diálogo entre a sociedade, entre a força técnica que ela tinha e o diálogo político. Então, eu só faço a ressalva como é que mais ou menos se processaria aquele processo que a doutora colocou antes de mim, que é um processo extenso, complexo, mas que certamente é recompensante. E que aqueles que sim deflagraram esse processo, que são quem está na ponta, quem está aí, né, na base, fazendo todo dia o cuidado com o paciente, o embate com as autoridades, como vocês fazem, tem que ter sim voz para que a gente consiga construir essa plataforma. Eu, mais uma vez, concluo aqui agradecendo a todos vocês, me coloco à disposição para a gente continuar nesse processo de crescimento, esse processo de diálogo e refinando de como é que a gente pode pensar, não só desenhar um plano de controle de câncer, mas discutir como é que a gente faz os processos de governança, gestão e planejamento baseado em recursos apropriados, em fases e respeitando o desejo da população, mas também respeitando a capacidade de investimento de forma projetada para que a gente consiga obter os desfechos de interesse e consiga salvar as vidas que a gente pretende e com qualidade e em tempo. Um forte abraço, obrigado pela atenção e pela possibilidade de falar com vocês hoje. Obrigada. Muito obrigada, doutor Felipe. Acho que dados muito interessantes e uma visão realmente bem ampla ali de como está o cenário global, né? Super obrigado. Eu sei que você está corrido com o horário, então fica à vontade. E super obrigado por ter estado aqui com a gente, mesmo que virtualmente. Até mais. Bem, vamos ouvir então o Dr. Sung. Vai fazer uma apresentação, por favor. Pessoal, Dr. Sung veio então do Chile, do Ministério da Saúde chileno. Ele faz esse papel de coordenação do cuidado do câncer por lá, né, similar ao que a gente tem aqui com a coordenação do câncer. Ele vai falar em espanhol com a apresentação, mas devagar, para que todo mundo compreenda e assim a gente consiga aprender sobre o caso da saúde do Chile. Por favor. Buenas tardes. ¿Aló? Sí. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias por comprender el español. A mí me ha costado seguir en varias presentaciones en portugués. Me invitó hace un tiempo Elena y Perla a través de Oncoguía a presentarles sobre la experiencia de la implementación y cómo surge el Plan y la Ley Nacional de Cáncer en Chile. Esto en el contexto de la reciente aprobación en Brasil de su propia ley nacional. Ahí sí. Muy brevemente les voy a presentar cómo se estructura Chile en su sistema sanitario para continuar con la experiencia, para que nos contextualicemos. Primero, la República de Chile es mucho más pequeña que Brasil, tiene solamente 20 millones de habitantes, tiene un ingreso per cápita de alrededor de $16.000 estadounidenses, lo cual lo ubica uno de los países que tiene un ingreso medianamente alto. Después, el índice de desarrollo humano es muy alto. Sin embargo, el coeficiente de Gini, yo creo que nos pasa en ambos países, es bastante alto. Existe alta desigualdad en la población. Además, tenemos esta geografía de Chile, que es bien conocido por ser muy extensamente largo y flaco, con climas y territorios bien variados, como se puede apreciar en la imagen.
El sistema de salud chileno se divide en sistema público y sistema privado, a grandes rasgos, ¿ya? Al igual que entiendo acá en Brasil. Es un sistema de salud mixto donde alrededor del 85% de la población es beneficiaria del sistema público en el sentido del aseguramiento, la aseguradora, que es el Fondo Nacional de Salud, en comparación con las ISAPRES, que son las instituciones privadas que proveen aseguramiento en salud. La red asistencial, es decir, los establecimientos de salud, los hospitales, los consultorios, la atención primaria, existe la red pública así como red privada, y yo, siendo un beneficiario del seguro público, también me puedo atender en el sistema privado con un copago. Ya esa es una sutil diferencia. Y el Ministerio de Salud, que está obviamente a cargo de todo la rectoría y regulación del sistema de salud, sea público o privada. Este es un organigrama muy resumido del Ministerio de Salud de Chile. Se divide en dos: la subsecretaría de redes asistenciales, que se hace cargo de la gestión de la red, la articulación de los establecimientos públicos, y la subsecretaría de Salud Pública, que se encarga de la rectoría, regulación y fiscalización como autoridad sanitaria para todo el sistema de salud completo. Este es el departamento de cáncer del Ministerio de Salud. Este es nuestro equipo. Bueno, ahí la letra se movió un poco, pero somos el departamento encargado de coordinar sectorialmente todo lo que tiene que ver con la prevención y control del cáncer, y también siempre en colaboración con el intersector y la comunidad organizada. Ese es el espíritu de nuestra gestión. Habiendo contextualizado cómo es el sistema de salud de Chile, este mapa nos muestra que Chile, al igual que muchos de los países de Norteamérica, Oceanía, Asia y todo lo que es Europa Occidental, tiene como primera causa de muerte prematura, es decir, antes de la esperanza de vida, debido al cáncer, como primera causa. En específico, en cuanto a incidencia, son unos 60.000 casos, mortalidad unos 30.000 y una sobrevida bastante dispar. Creo también haber escuchado esto hoy día en la mañana en algunos de los expositores, que aquí mismo pasa. Hay diferencias obviamente por zona geográfica, porque esto también determina el acceso a distintas prestaciones y la oportunidad, así como también la calidad y el conocimiento. Está el nivel educacional, sexo y sitio primario del cáncer. Un ejemplo súper gráfico de esto tiene que ver con que el 44% sobrevive en adultos a los 5 años, mientras que en menores de 15 años, es decir, en el cáncer infantil, esta sobrevida llega casi al 80%, bastante parecido a lo que ocurre en los países desarrollados. Este es un breve resumen de cómo ha sido la historia del marco normativo en Chile respecto al cáncer. Como ven, el primer hito que organiza esta red tiene que ver con el año 1986. Estamos próximos a cumplir 40 años desde este primer hito. Quisiera destacar acá que los primeros programas que surgen, así como lo acabo de decir, que lo entendí bien en la presentación de Mozambique, así como de la colega de Brasil, existen programas que tienen que ver con más la prevención y la promoción, que partió con cáncer cervicuterino, cáncer de mama, cuidados paliativos. Después se suma el financiamiento de las drogas antineoplásicas, de las antiguas, no estoy hablando de inmunoterapia, tanto en adultos como en niños, que es el programa PINDA y PANDA que ustedes observan ahí. Pero un hecho que cambió la gestión de la red oncológica y la forma de atenderse en Chile tiene que ver con el 2005, con la implementación del AUGE o GES, ¿ya? Esto es, el GES es una sigla de garantías explícitas en salud. Eso quiere decir que existen 4 garantías, que es de protección financiera, calidad, oportunidad y acceso
que va regulando la manera en que se entregan las prestaciones en torno a un problema de salud. Cada 3 años el decreto GES se va renovando, se piensa en expansión, ¿cierto?, constantemente cada 3 años, y desde su inicio en 2005 a la fecha ha logrado incorporar a 17 problemas de salud oncológicos. De ellos, uno es el cáncer infantil, que tiene cobertura al 100%, y también los cuidados paliativos, que independiente de la edad está cubierto también tanto en el sistema público como en el sistema privado de salud. Este gráfico muestra la distribución jerárquica. En el fondo, el área completo del rectángulo es la incidencia del cáncer completo en Chile en un año, y cada una de las cajitas tienen que ver con la topografía del tumor primario. Por ejemplo, el primero que está allá es el de próstata, colorectal, colorecto, mama, gástrico, pulmón, etc. Y lo que están pintados en azul son los que están sujetos a la garantía explícita en salud, o GES, que les comentaba. Entonces, alrededor de un 80% de los cánceres incidentes en Chile eventualmente están sujetos al GES, ¿ya?, que da esta cobertura y estas garantías de calidad. Obviamente tenemos desafíos como de vesícula, páncreas, hígado, cabeza y cuello, melanomas, que todavía no están cubiertos. Este es cómo se ha desarrollado el marco normativo en el último periodo. Primero está el cáncer en su plan para la década 2018-2028, que se aprueba el año 2019. Después se aprueba la Ley Nacional de Cáncer, su reglamento, y finalmente el año 2022 el Plan Nacional de Cáncer actualizado según la nueva normativa vigente. ¿Ya? Esto es para poder dar cumplimiento a la ley que fue posterior al primer Plan Nacional de Cáncer. Aquí hay una imagen de cuando se aprobó el Plan Nacional de Cáncer. Ustedes no lo conocen, pero hay personalidades políticas, académicos de la sociedad civil. Es bien participativo cómo se llevó a cabo este proceso. Y fue el primer Plan Nacional de Cáncer de Chile y se estructuraba en torno a 5 ejes de promoción, prevención de salud. El segundo, provisión de servicios o prestaciones. 3, fortalecimiento de la red, que tiene que ver con personas, equipamiento, infraestructura. 4, sistema de registro y vigilancia epidemiológica. 5, rectoría, regulación y fiscalización. Este plan tenía 98 compromisos en torno a estas 5 líneas estratégicas para la década 2018-2028. Cuando se aprueba este plan, lo que sucede en ese proceso es que el cáncer se posiciona como un problema de salud pública en la sociedad, de parte de los tomadores de decisiones y de parte de la sociedad. Faltaba, para seguir avanzando hacia la ley, una legitimación para poder instalarlo en la agenda pública y política y movilizar las voluntades, ¿ya?, sobre todo de quienes legislan, pero también de parte del Ejecutivo, que tenía que presentar el plan porque comprometía presupuesto. Existían 2 opiniones. Uno que decía que los programas verticales que se conocen, que son aquellos que surgieron en el siglo pasado, que tienen que ver, por ejemplo, con el programa de tuberculosis, el de desnutrición infantil, mortalidad materna, que generalmente son mucho más dirigidos los esfuerzos desde la Rectoría en el Ministerio de Salud hasta quienes lo ejecutan de una manera mucho más cerrada, versus el cáncer, que sabemos que es multifactorial y necesita la participación del equipo de salud completo, con un enfoque mucho más participativo, de gobernanza. Entonces había cierta resistencia a implementar esta ley cuando ya existía un plan, además aprobado recientemente. Ahí jugó un rol fundamental la academia, representado por el Foro Nacional de Cáncer, que además tenía
de representante uno de los exministros de Chile. En la política estuvo el apoyo del Senado, particularmente de la senadora Carolina Goich, quien es sobreviviente de un cáncer mientras ejercía como diputada. Estaba bastante sensibilizada con lo que ella vivió y lo que vivían las otras personas en la sala de espera que ella le tocaba conocer. Y Achago, que es una organización de agrupaciones de pacientes, es decir, agrupa las distintas agrupaciones de pacientes y fundaciones en torno al cáncer. Igualmente ellos se enfrentaron con esta barrera de movilizar las voluntades hasta que aparece el doctor Claudio Mora, quien era un médico que se desempeñaba en un hospital público, en un sector bastante de vulnerabilidad en Santiago, en la capital de Chile, quien recibe un diagnóstico de cáncer de páncreas terminal, ¿ya? Él era bastante activo en las redes sociales e inmediatamente logra captar la atención de los cibernautas por el hecho de ser un médico que trabaja en el sector público y que además vive, siendo personal de salud y médico, en primera persona lo que siente un paciente oncológico. Sumado a su liderazgo que se fue transformando, ¿cierto?, en un discurso en la sociedad, es que se convoca ese año, 2018, la Marcha Familiar por la Ley Nacional del Cáncer, que congrega a más de 5.000 personas en Santiago Centro, ¿ya? Lo cual es bastante para términos de Santiago, ¿ya? Esto moviliza al Ejecutivo a darle prioridad a instalar la ley en el Congreso y posteriormente al año siguiente, en plena pandemia, como pueden ver en la fotografía por las mascarillas, se aprueba la Ley Nacional de Cáncer. Esta ley tiene 4 principios que obviamente honra cómo fue el proceso de elaboración y de instalación de este problema, ¿cierto? Y incluye la cooperación público-privada y la participación de la sociedad civil. Algunos de los componentes más importantes de la ley tienen que ver con que se menciona que tiene que haber un plan nacional de cáncer quinquenal cada 5 años, que se tiene que formar recursos humanos especializados, que se tiene que fomentar la investigación científica en cáncer, que se tiene que desarrollar la red oncológica, también se tiene que elaborar y actualizar guías de práctica clínica y protocolos, un registro nacional de cáncer que convierte al cáncer en una enfermedad de notificación obligatoria. Se crea la Comisión Nacional de Cáncer, que es una instancia de 11 personas, de los cuales 5 representan a sociedades científicas, que son votados democráticamente por estas sociedades, 3 representantes de la comunidad organizada, que también se votan, y 3 representantes de las universidades, es decir, la academia. También tienen que tener paridad de género, así como representación territorial de norte a sur, en el caso de Chile, siendo un país tan largo. Y está también el Fondo Nacional del Cáncer, que es un fondo concursable que es para destinar a proyectos distintos en materias de cáncer. Se establece el derecho a la consejería genética, esto entendido como la entrega de información, así como el diagnóstico y la prevención, las medidas de prevención. Y aquí están 2 de los artículos más importantes de la ley, que tiene que ver con la protección laboral, que modifica el Código del Trabajo de Chile y en el fondo hace ilegal dejar sujeto al antecedente de haber padecido un cáncer de una persona para que pueda optar a algún cargo como trabajador, su permanencia, promoción, movilidad. Y la segunda, lo último que sale abajo, que es la ley del derecho al olvido oncológico, es lo que se aprueba este año y se agrega a la Ley Nacional de Cáncer aprobado el 2020, que también entrega protección a nivel financiero. Eso quiere decir que ningún seguro o ningún producto bancario, por ejemplo, o ningún contrato puede hacer que una persona sea discriminada por el hecho de haber sido sobreviviente del cáncer.
Esto corre para el crédito hipotecario, va a tener impacto en los seguros de salud complementarios, etc. El Plan Nacional de Cáncer, como les comentaba, lo tuvimos que actualizar a propósito de la ley. Tiene 4 objetivos que entiendo que compartimos 3, que tienen que ver con mortalidad, incidencia, calidad de vida. Se agrega la sobrevida en el de Chile. Para su elaboración se tomó en cuenta el plan anterior que estaba para la década. Como pueden ver, la barra celeste, azul, refleja el porcentaje de cumplimiento, que fue bastante bajo si se fijan. Va desde un poco menos del 30% y sobrepasa en el último semestre levemente los 50%. Esto, en nuestra experiencia, fue porque el primer instrumento que se creó no tenía definiciones claras de responsables, tampoco dónde ir a verificar el cumplimiento, entonces faltaban fuentes de información. También habían indicadores de medición única, que en caso de medirse en tal punto del tiempo, si no se cumplía, no se le hacía seguimiento posterior porque no estaba contemplado en el instrumento. Esto es obviamente algo que corregimos en el nuevo instrumento. Este es un resumen del Plan Nacional del Cáncer 2022-2027, que se estructura en 4 áreas prioritarias: promoción y protección de salud, tamizajes, diagnóstico, tratamiento y seguimiento, y un área transversal que contiene desarrollo de la red, vigilancia, investigación y participación ciudadana. Junto con el primer Plan Nacional Infanto-Adolescente de Chile, el tercero de la región de las Américas, suman un total de 285 compromisos del Ministerio de Salud para los próximos 5 años. Esto los acabamos de lanzar ahora en febrero. Para ir cerrando, los desafíos para el próximo quinquenio es obviamente la implementación de la ley y el plan. Para eso es fundamental hacer abogacía constante, para que esto no pierda fuerza, hacer un trabajo mucho más coordinado, lo dijeron varios de los antecesores, la coordinación intrasectorial, pero también la colaboración con el intersector, la academia y la sociedad civil. Finalmente, el cáncer es una prioridad sanitaria y legal en Chile. El plan y la ley orientan hacia dónde vamos en los próximos años. Y la cooperación público-privada y la participación de la sociedad civil va a ser fundamental para que podamos incidir posteriormente en la mortalidad, incidencia, sobrevida y la calidad de vida relacionada a salud. Muchas gracias. Muito obrigada, Dr. Sung. Acho que muito interessante a gente ver o caso do Chile, né? E tantas coisas aqui, fui anotando algumas para fazer um resumo para todo mundo, porque, né, acho que tem as adaptações aqui, né, um departamento muito parecido, também uma questão ali de sistema público e privado, né, e essa interação que a gente tem parecida no Brasil, mesmo sendo um país menor e com população menor, a dificuldade das disparidades, desigualdades regionais de acesso, né, e o país tendo essa forma comprida, né, imagino que seja um desafio grande, de fato. Acho muito interessante, né, as garantias explícitas de saúde, onde ali eles colocam algumas determinações básicas que devem ser seguidas para aquela doença, e conforme eles conseguem avançar, vão incluindo mais doenças nessas garantias mínimas. Inclusive, já tem 17 tipos de câncer ali cobertos, né, então, muito interessante. Claro, um plano, né, decenal ali com o que está previsto para acontecer, o que deve acontecer em relação ao câncer, que foi feito em 2018, né, e atualizado agora, como ele acabou de mostrar, em 2022, que tem uma série ali, inclusive 98 indicadores, o que é bastante coisa, né, acho que um plano de fato robusto. E acho que, né, mostrando ali também o plano e essa necessidade de atualização, sentiam a necessidade de mais instrumentos regulatórios para cumprir ali alguns vazios que existiam. Então, a vontade política acabou emperrando um pouco, né, que tivesse uma lei que complementassem as necessidades que eles viam, mas que, eventualmente, com muita participação social, inclusive mostrando a marcha, né, social que foi feita ali no Chile, eles eventualmente conseguiram, sim, aprovar essa lei recentemente, inclusive na pandemia. E aí vem uma lei, inclusive, robusta, que cria uma Comissão Nacional do Câncer, de novo, com muita participação social, e acho que a gente pode fazer um paralelo aqui com o nosso CONCINCA, né? Me pareceu algo
tentando seguir algo nesse sentido, inclusive com representação regional também, né, de todas as regiões do país. Achei isso muito interessante. Com um fundo do câncer previsto para garantir financiamento também de tudo isso. Acho que é uma experiência que a gente pode tentar adaptar para cá. A gente discutiu muito hoje como a gente sente falta disso, né? E está prevista na lei chilena. E também acho que, né, é uma questão ali trabalhista, né, de olhar realmente esse paciente como um todo. O paciente que está durante o tratamento não pode ser demitido. Então, enfim, tem alguma série de garantias ali também que vem com essa lei para somar nesse plano nacional aí decenal, né, também, que achei muito interessante. Muito obrigada, Dr. Sung.